Bem-vindos e bem-vindas, cá estamos nós para mais uma quarentena. E hoje é o nosso 14º dia, né? A gente vai que vai, chegamos no nosso 14º dia. Maria do Socorro, muito bem-vinda, querida. Pessoal entrando, gente, vai chamando o povo aí, vai mandando esse aviãozinho, convidando as pessoas que você conhece para participar conosco. Hoje, o meu objetivo central dessa live é falar sobre sentido de vida. Sentido de vida. Em dias em que nós estamos tão preocupados com a possibilidade de adoecer e o tema morte tem estado tão presente, né? Não só na mídia, mas sobretudo no nosso imaginário, né? Sobretudo nos nossos fantasmas internos. Falar sobre sentido de vida é algo importante. Então, convido o pessoal. Hoje a nossa live está focada em sentido de vida. E a história que eu vou contar hoje, eu vou ler a história, é uma história de uma paciente atendida pelo grande psicólogo Viktor Frankl, tá? Então, fiquem aí no aguardo que essa história de hoje pode tocar muito o coração de cada um de nós. Regina Portela já entrou aqui, bom te ver, bom ter você aqui, querida. Aqui no Instagram, Camille, bem-vinda. Erli, muito bem-vindo. Gláucia Bonfim, querida, de BH, bem-vinda. Liz, muito bem-vinda. Então é isso aí. Quando nós olhamos para a constituição do ser humano, né? Então vamos pensar como nós estamos constituídos, como a nossa psique se constitui. Nós vamos pensar aí em alguns pilares dessa nossa constituição, ok? Vamos começar por aí, vou teorizar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para o mundo, nós nos organizamos diante desse mundo a partir de alguns a priori básicos. E o primeiro deles é tempo e espaço, né? Por que será que tá tão difícil para todo mundo a quarentena? Porque mexeram no nosso tempo, base na nossa singularidade. E todas as vezes que alguém mexe no tempo e no espaço, isso costuma gerar dificuldades, tá? Ó, o Antônio Aparecido entrou, muito bem-vindo. Fátima dizendo, bom te ver, lindona. Bom ter você aqui, querida. Então, veja, na medida que um minutinho que eu vou... Glauceli, lindinha, bem-vinda, quanto tempo! Ô Duvaldo, meu querido, muito bem-vindo! Eu vou mudar a internet aqui do meu celular, me dá um tempo direto no 4G para ver se para, porque não sei se para você estava pausando, mas para mim estava pausando e retornando, então coloquei direto no meu 4G para ver se melhora. Vilma Alves, bem-vinda. Idalmo, muito bem-vindo. É isso aí, gente. Vamos chamar no pessoal porque hoje nós vamos falar de sentido de vida. Sentido de vida. Então, eu ia dizendo, né, comecei a dizer o seguinte, que nós temos aí o nosso primeiro acesso, a primeira leitura que a nossa psique, o nosso mundo faz, o nosso mundo interno faz do mundo externo, é essa leitura de tempo e espaço. E esse é um dos motivos pelos quais as pessoas tendem a ter dificuldade de viver essa experiência da quarentena, né? O Henrique tá dizendo que melhorou. Ai, que bom, que deu certo. Coloquei o 4G aqui, né? A Glauceli, muito tempo mesmo. Glauceli, querida, tô achando o seguinte, que a gente podia fazer uma live junta pra gente poder relembrar dos tempos de outrora. O que você acha da ideia? Você curtiu? Manda um sim aí, manda pra mim um oi no direct, que eu topo esse desafio aí, minha cara, me reconectar aí contigo depois de tanto, the long time. Eliana Santos, olá, muito bem-vinda. Pronto, Glauceli já resolveu, já disse que topo, sim. Então pronto, agora a gente só precisa acertar aí dia e hora pra gente se reconectar aqui. Lloyd, bem-vinda. Ana Delfim, muito bem-vinda.
Então, é isso. O fato de nós estarmos reclusos em casa mexeu com a nossa espacialidade. Então, antes você vivia a sua semana de que forma? Você saía para fazer suas caminhadas, você saía para trabalhar, você ia no supermercado à torta e direita a qualquer hora, você ia ao banco a qualquer hora, você ia aos lugares que você queria ir a qualquer tempo e a qualquer hora. E essa coisa da reclusão social, além de ter mexido na questão espacial, porque a gente deixou de ir e vir, né, do modo como nós bem entendemos, mexeu na nossa temporalidade. Então muitas pessoas já começam a dizer assim, eu já não sei mais que dia que é hoje, né? Se você não está saindo de casa dia nenhum, você já começa a perder a noção de tempo e a sua temporalidade também foi mexida. E gente, quando você mexe no tempo e no espaço de alguém, você mexe nos padrões mais basais. Essa é a parte mais básica da estruturação da nossa psique. Tá entendendo aí essa teoria e como essa teoria faz sentido aqui? Bom, acima, imagine que a gente esteja construindo uma pirâmide, ok? Acima desse tempo e desse espaço, nós temos os nossos comportamentos. O ser humano, ele existe na medida que ele age. É o ato de agir, o ato de fazer, o ato de acontecer, todos os verbos que fazem parte da nossa vida, todos os verbos que fazem parte do nosso dia a dia, quer sejam aqueles verbos que expressem comportamentos externos, quer sejam eles os verbos que expressam comportamentos internos, tá? Porque nem todo comportamento é explicitado. Alguns comportamentos são comportamentos chamados, né, na psicologia de comportamento oculto, né? Aquilo que acontece no nível dos pensamentos e dos sentimentos, entendem? Então a gente tem todo esse repertório comportamental. Aí eu te pergunto, em tempos de quarentena, os seus comportamentos mudaram? Lógico, só o fato de não sair para trabalhar já mudou. E o fato de sair para trabalhar, para quem continua trabalhando, mas ir trabalhar com toda a apreensão que está acontecendo, mudou. Então você está indo para trabalhar, mas não é do mesmo modo que era antes. Então nós tivemos uma mudança no padrão basal, que é o nível de tempo e espaço. Tivemos uma mudança no próximo nível, que é o nível das atitudes, das nossas ações no mundo. E tá pensando que é qualquer coisa que está acontecendo? Não, tem muita coisa acontecendo pelo fato de nós estarmos reclusos em casa. Tudo bem, é autoproteção, lógico que é autoproteção, mas tem muita coisa acontecendo no subterrâneo da sua psique que você às vezes fica num bombardeio de emoções e não sabe de onde tá vindo o tiroteio. Então eu tô meio que explicando aqui para vocês agora um pouco de onde está vindo esse tiroteio, esse bombardeio todo, né? Acima disso, nós temos as nossas competências, as capacidades que nós utilizamos para poder ter certas atitudes, certo desse tempo e nesse espaço. Veja, ao falar do patamar das competências, uma pergunta é: quantos de nós têm competências necessárias para viver esse momento de reclusão que nós estamos vivendo? Hoje eu conversava com uma paciente. Ela falava um pouco, né, da experiência dela e eu falando, né, compartilhando com ela um pouco também da minha experiência nesses momentos. E eu compartilhava com ela, falando, olha, na primeira semana, né, que foi a semana que parou primeiro escolas e aí depois na sequência veio a parada do comércio. Então naquela primeira semana eu tive um baque emocional. E eu me segurei porque eu tenho anos de terapia, né? Tem estrada aí, só de formada tem 25 anos, não, Glauceli? E eu me conheço, e eu conheço técnicas de autocontrole, eu conheço técnicas de controle de ansiedade. Então eu usei essas técnicas para dar conta de mim mesma. E quando eu pensei, poxa gente, eu que tenho todo esse recurso, já senti o primeiro baque, e quem não tem esses recursos? Então nós estamos falando do quê? Estamos falando das competências. Aqueles dentre nós com mais competências para lidar com essa questão de momentos restritivos, consegue isso melhor. As pessoas com menor nível de competência vai ter mais dificuldade. Então, tá vendo a nossa piramidezinha para onde que ela tá indo? Bom, tem dois níveis aí da pirâmide que eu não quero falar sobre eles hoje. Eu quero deixar uma outra live para falar do nível das crenças e valores e do nível da identidade. Quero falar desses outros dois pilares da nossa pirâmide outro dia, mas só esses três aí nós já estamos observando
qual é o tipo de bombardeio que cada um de nós está recebendo dentro da própria psique a partir desses níveis. De como você está vivendo o seu tempo, de como você está vivendo o seu espaço, dentro dessa forma mais restritiva, de que comportamentos faziam parte do seu repertório diário e de repente deixou de fazer, e a falta que isso está fazendo, essa ausência está gerando uma falta. E as competências que você tem e está usando para lidar com essa situação, ou as competências faltantes para tal. Esse conjunto todo, gente, já dá uma mexida no nosso mundo interno, e é uma mexida que a gente tem que aprender a lidar se a gente quiser continuar com sanidade mental, com saúde, que é o que todos nós queremos, né? Então eu vou pular 2 patamares, que é o patamar de crenças e valores e o patamar de identidade, porque eu quero falar deles em outra live, e eu vou para um último patamar. Então veja, essa pirâmide, ela vai fazendo assim, quando ela chega aqui, identidade é o último nível, quando ela faz isso, ela se abre. Então imagina uma pirâmide invertida, chegou aqui no topo, chegou aqui, ela se abre. Por que ela se abre? Por que ela faz uma pirâmide invertida? Porque quando eu tenho uma identidade bem formada, quando eu sei quem eu sou, quando o meu eu está equilibrado, eu consigo expandir para ir além de mim mesma. Olha que coisa bonita! Ir para além de mim mesma. Ora, quem não consegue construir um eu saudável, um eu equilibrado, não dá conta desse movimento, porque eu não posso dar para o outro algo que eu não tenho para mim. Já ouviram isso? Eu não consigo dar ao outro o amor que eu não tenho por mim. Eu não consigo dar ao outro o cuidado que eu não tenho por mim. Eu não consigo dar ao outro o acolhimento que eu dou a mim mesma. Gente, a medida do outro sempre será a medida que eu uso em mim mesma. Isso nos faz, pensar, e aqueles que são cristãos aqui devem ter na ponta da língua o mandamento, Jesus deixa 2 mandamentos, e um deles é amar ao próximo como? Qual é a referência? Como a ti mesmo. Não tem como eu dar para o próximo algo diferente do que eu dou para mim mesmo. Então nessa pirâmide que a gente está construindo, que começou com tempo e espaço, que foi para os nossos comportamentos, que foi para as nossas atitudes, que passou por crenças e valores e identidade, que eu vou falar um outro dia, chegou aqui, o que eu tenho para mim, eu consigo dar para o outro. E quando eu consigo dar para o outro, eu entro no espaço da transcendência, daquilo que é para além de mim mesma. Eu entro num espaço que já não tem mais a ver com meu egoísmo, que já não tem mais a ver com, é meu. Eu não sou mais uma criança de 3 aninhos achando que o brinquedo é meu e que eu não vou dividir com ninguém. Não, eu sou um adulto capaz de olhar para o outro com um amor altruísta e saber que eu tenho para mim, não é que eu deixei de ter para mim não, que eu tenho para mim, mas eu posso expandir para o outro também. Esse espaço da expansão, quando a gente fecha a pirâmide na identidade e abre, faz a pirâmide invertida, porque é o momento de doar para o outro, é o momento que não é mais o momento do eu, é o momento da transcendência. Nesse espaço, exatamente nesse espaço, se constrói o sentido existencial, o sentido da vida. É o nosso porquê e o nosso para quê nesse mundo, nesse universo. Aqui agora me escutando, você sabe responder para si mesmo? Se você tivesse comigo aqui num diálogo a 2 aqui, você pode anotar, você pode escrever aí, dar a resposta. Mas se a gente estivesse aqui presencialmente, batendo papo, olho no olho, o que você me responderia se eu olhasse no teu olho e dissesse qual é o seu porquê de existir? Qual é o seu porquê aqui na Terra? O que gera para você um sentido, um propósito de vida? O que é aquele algo que te faz levantar da cama de manhã com energia para fazer e realizar? O que é esse algo que você sabe que é a virada de chave que faz a sua vida engatar e pegar a primeira marcha e depois entrar aí e turbinar para frente? O que é esse seu algo?
Vou deixar essa pergunta para você pensar um pouquinho, enquanto eu vou verificar aqui o que o pessoal andou comentando. Então, só um minutinho aí, enquanto você vai pensando nessa pergunta, que essa pergunta aí é muito importante. Débora, bem-vinda. Marise, querida, muito bem-vinda. Bispo Elton, olha eu aqui de novo, parabéns por estar de novo aqui, eu fico feliz com a sua presença. Neudes, meu caro, quanto tempo não nos encontramos. Bruna, bem-vinda. Pastor Valdiberto, bem-vindo, meu querido. Ivonete, olha, deu tempo de você vir assistir ao vivo hoje. Gente, a Ivonete mandou uma mensagem tão linda pra mim no privado. Ivonete, querida, eu fiquei emocionada de ler. Eu não tive tempo de responder, mas eu quero dizer que aquela mensagem que você deixou pra mim, dizendo do quanto esses momentos da live estão gerando diferença pra você, estão te apoiando, eu quero te dizer aqui em público que isso fez diferença pra mim, tá? Você trouxe um carinho, né, pra minha alma com aquelas suas palavras, tá? Muito obrigada, querida, gratidão. Lloyd, bem-vinda. O Elton tá dizendo, melhor conhecer bem a si mesmo, para não ficar perguntando aos outros a seu respeito. Verdade. Ivonete, verdade. Obrigada, Márcia, por esse momento ímpar. Silvana, que honra, sempre grata. Oh, grata pela sua presença, minha cara. Regina Portela, a Regina tá me dando a resposta à pergunta do porquê dela. O porquê dela se responde com amar e servir. A Ana tá dizendo servir e ser útil. Olha, que respostas lindas, né? O Elton tá dizendo, a nossa vida é construída em cima de um terreno e vivida em cima de um propósito. Não, a nossa vida é construída em cima de um terreno. Vou pegar óculos. A nossa vida é construída em cima de um tempo e vivida em cima de um propósito. Belíssimo. Débora, o do Wellington, muito feliz em poder te ouvir. Oh, gratidão, querida. Aqui no Instagram também o pessoal entrando, comentando. Deixa eu ver aqui os comentários que já foram deixados. A Eliane está dizendo, a ansiedade é maior por conta das incertezas, do cenário mundial, verdade, querida. A Camille estava dizendo, ansiedade, bom, 2 crianças pequenas, um autista e num apartamento de 58 metros quadrados. É isso aí, minha amiga. Há de ter muita superação, né, minha cara? Muita superação. Diário da Guardiã do Lar, a insegurança do futuro está sendo um dos gatilhos da nossa atitude de desequilíbrio, pois não sabemos quando tudo irá afetar as nossas vidas, o quanto, né, tudo irá afetar a vida do próximo e do mundo. Glauceli está dizendo aqui, respondendo a pergunta do propósito, né, exercer o amar. Muito bem. A Maria do Socorro falando, né? Se alguém tinha percebido lá a resposta da Camille, né? A Camille é uma pessoa extraordinária, né? Que tá vivendo aqui o propósito de vida dela, né? O propósito de vida dela aqui nessa terra. Glauceli, ainda mais em tempos de incerteza, cresço, estendo as minhas mãos e aceitando, mãos estendidas a mim, mudanças, descobrir minha missão ou executá-la melhor. Maria do Socorro diz que é amar o próximo. É isso aí, vejo que vocês estão refletindo. Eliana, muito bom, Márcia, saudade de você aqui em Salvador. Oh, querida, que saudade de Salvador, de vocês daí. Michele, estou bem feliz em poder participar dessa live. Deus abençoe muito você, a você também, minha querida. O Elton tá dizendo, você e meu amigo Lindomar são top das galáxias. Amei. Bom, eu dei uma passada aqui nos comentários. Gente, se eu deixei o seu sem responder, me perdoe. Eu fui buscando aqui, pode ser que tenha ficado algum para trás, mas me desculpe. Mas enquanto eu fui lendo os comentários, é o tempo de você se responder, né? Bom, dentro da psicologia, alguns teóricos falam sobre isso. Dentro da filosofia, muitos filósofos trazem essa temática, né, do reconhecimento do sentido existencial. E outras áreas mais da ciência humana fala sobre essa questão do sentido, do propósito. Mas a teologia, né, a teologia também traz isso muito fortemente. Mas eu quero hoje me ater a um teórico que eu amo muito, que é Viktor Frankl, né? Foi um das primeiras escolas de psicologia que eu estudei, na qual eu me especializei, né? Que é a logoterapia de Viktor Frankl.
E Viktor Frankl, ele traz pra gente essa temática do sentido existencial num viés extraordinário. Por quê? Veja, ele já estava fazendo os estudos dele sobre a psique humana, né? O Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia. A logoterapia é considerada uma das 3 escolas mãe da psicologia. A gente tem a psicanálise de Freud, que é a mais conhecida de todas, com certeza. A gente tem a psicologia do ser, de Alfred Adler, que é pouquíssimo conhecida. E a gente tem a logoterapia de Viktor Frankl, que infelizmente muitas pessoas também não conhecem. Mas o Viktor Frankl, ele estava já fazendo os estudos sobre a psique, é um médico, né? Os primeiros aí, nos primórdios da psicologia, a maior parte eram médicos. E, entretanto, acontece uma situação com ele. Ele vive a experiência da Segunda Guerra, ele é judeu, e ele vê as tropas nazistas avançando, iam chegar na cidade dele, e ele tinha a possibilidade de fugir. Mas ele ficou na dúvida se fugiria ou não. E ele acabou tomando a decisão de ficar. Numa outra live eu conto essa história para vocês. Mas o fato é que a logoterapia, ela nasce dentro dessa experiência que ele viveu no campo de concentração. E no campo de concentração, gente, realmente numa situação de tamanha dor, o que segura um ser humano vivo, o que segura um ser humano dono de si mesmo, o que segura um ser humano com sanidade mental, de acordo então com a percepção, né, todos os estudos e análises que Viktor Frankl fez vivendo a experiência, o que segura o ser humano é o fato dele ter um sentido na vida, ter um propósito de vida. Esse propósito de vida é aquilo que pode nos segurar nas situações mais complexas da nossa vida. E nós estamos enfrentando agora um momento de complexidade, sim. É um momento desafiador, sim, né? Cada um foi colocando aqui, alguns, né, colocaram um pouco das preocupações. Viver num apartamento de 53 metros com 2 crianças sendo uma autista, né, Camille? Não é brinquedo, não. Viver as incertezas do que virá a posteriori não é brinquedo, não. Mas se tem algo que vai nos segurar neste momento é que a gente não perca o nosso maior propósito. Que a gente não perca o nosso para além de nós mesmos. No momento de dor, se a gente parar e olhar só para o próprio umbigo, se a gente entrar num processo de vitimização, ai, pobre de mim, meu Deus, o mundo tá caindo na minha cabeça, ai. Se nós nos entregarmos ao processo de vitimização, é muito complicado sair disso. Quando nós vivemos momentos de crise, a única forma de nós alavancarmos, de sairmos do lugar, de garantir que a gente vai chegar do outro lado, porque, gente, a crise vai passar, ok? Nas piores expectativas, durando o máximo de tempo que as piores expectativas possam propor, mas ainda assim ela vai parar, ela vai passar. Ela não vai durar a vida inteira. Ela não vai durar a vida inteira. Então a pergunta não é quanto tempo a crise vai durar. A pergunta é quanto tempo você vai durar se você não se conectar com o seu propósito de vida. E como terapeuta experiente que eu sou, e não só enquanto psicoterapeuta, não só falando, né, com base na teoria da psicologia, mas falando como ser humano único no universo, que eu sou, você é, então falando da minha própria experiência, se nós não nos reconectamos com o nosso sentido mais profundo de ser, nós não duramos muito. E aí é uma grande tragédia, porque tudo passa. Primeira live que eu fiz, eu contei essa história do tudo passa. Tudo passa. As tropas nazistas foram vencidas, os campos de concentração foram fechados, mas muitos não viveram para entender o que viria depois. E nem todos eles pereceram pelas mãos dos nazistas. Viktor Frankl falava que era muito comum ali a experiência do autoextermínio, né? Então as pessoas por vezes nem esperavam que o outro, né, que o soldado alemão viesse para matá-lo, ele mesmo se exterminava. Por quê? Porque a pessoa que não está conectada com o sentido profundo, ela não dá conta de viver o momento e a experiência de dor. Agora, aquele que está conectado com seu sentido profundo de existência, ele passa pelos maiores dramas da vida.
Agora, eu te pergunto, estar conectado com o nosso sentido profundo é coisa simples? Pode ser, mas é desafiadora. O fato de ser simples não significa que não seja desafiador. Entende a diferença? É simples? É. É desafiador? É também. Sabe por que é desafiador? Porque conectar com o meu sentido profundo de existência requer de mim sair do burburinho do ambiente. Você só vai se reconectar com aquilo que gera sentido existencial, primeiro, se você souber quem você é, né? Lembrando, então o topo da pirâmide aqui é a minha identidade. Primeiro você tem que saber quem você é e então se abrir para fora. E para você criar essa abertura para fora, você tem que sair do burburinho do meio. E talvez esse seja um dos maiores desafios desse momento atual. Sair desse burburinho do meio, desse tanto de informação que chega. E esse tanto de informação, gente, se não tá te ajudando, então tá te atrapalhando, ok? O que não tá te ajudando, tá te atrapalhando. Então, se você sair do burburinho, sair desse barulho e voltar-se para dentro de você, você pode encontrar isso que vai te colocar no eixo de conexão com o seu sentido existencial mais profundo. É o seu porquê e o seu para quê nesse mundo. A Diário da Guardiã está dizendo, eu também tive aulinhas de balé autista, alunas, né, de balé autista, e eram muito ativas. Eles estão falando aqui, né? Falando com a Camille, né? Estão compartilhando aqui com a Camille algumas experiências, né? Sobre essa questão. Glaucelita dizendo, o ser humano é mais do que um diagnóstico. Respondendo lá as questões também, né? Bacana. Muito, muito bom. Maria do Socorro, não tratar como vítima é uma das ideias chaves. Perfeito, é exatamente isso. A Silvana, me fazer um ser humano, emanar um bom perfume diariamente. Que lindo, Silvana, muito lindo. O povo vai escrevendo aqui umas verdadeiras poesias, né? Eu amo, gente. Os comentários que vocês fazem são poesias. Bom, então essa é a ideia central da logoterapia, né, proposta por Viktor Frankl, que traz isso então da sua experiência pós-campo de concentração e transforma isso no entendimento, né, como a gente pode entender a psique humana e como a gente pode desenhar processos de saúde. Aí eu disse que eu ia ler um caso dele, né? Então vamos lá, vou ler aqui a história para quem tá vindo para a live hoje pela primeira vez. Essa é a nossa quarentena do bem, que eu comecei no dia 18 de março, tá? Dia 18 de março foi a primeira live da quarentena. As lives, elas aqui no Instagram, elas ficam 24 horas, no Facebook elas ficam permanentemente e eu fiz uma playlist no YouTube, tá? Então se você quiser assistir pelo YouTube do Instituto Logos, tem lá a playlist Quarentena do Bem. Hoje é a 14ª, então as 13 primeiras já estão lá. E a quarentena do bem é para isso, é pra gente se conectar uma vez por dia, serão 40 dias. E a minha expectativa é que no dia, né, na live de número 40, a gente já esteja numa situação muito melhor, com a graça de Deus, essa é a minha expectativa. De qualquer maneira, estamos juntos aqui para construir saúde mental, tá? Esse é o meu propósito. E toda live eu conto uma história, cada live eu conto uma história diferente, então vamos à história de hoje. Viktor Frankl, aqui, eu tô lendo uma história desse livro aqui, tá? Um Sentido para a Vida, de Viktor Frankl, ok? Lloyd diz que vai assistir todas. Muito bem, Lloyd, pode pegar lá as anteriores, cada uma delas tem uma história e um ponto central que eu quero trazer para vocês. Ele diz... Que ele vai contar aqui uma entrevista com uma paciente, uma entrevista gravada, ok? Aí ele diz, ela tinha um câncer avançado e sabia disso. Quando apresentei o caso em aula, desenvolveu-se o seguinte diálogo. Então veja, ele estava em sala de aula, era um auditório com muitas pessoas e ele estava fazendo a entrevista dessa paciente nesse auditório, tá? Um hospital, né? Então aqueles casos, atende o caso, né? Ajuda os alunos, né, a entenderem sobre a questão. Viktor Frankl diz, o que a senhora pensa quando olha para a sua vida passada? Valeu a pena vivê-la? Gente, ele está perguntando isso para uma mulher que tem está no estado avançado de câncer, ok? A paciente responde, bom, doutor, eu devo dizer que foi uma vida feliz.
Uma vida bonita, sem dúvida. Devo agradecer a Deus pelo que tive na minha vida. Fui a teatros, frequentei concertos e assim por diante. Veja, doutor, eu cheguei aqui com a família em cuja casa trabalhei como criada por várias décadas. Em Praga primeiro, depois em Viena. Então eu sou agradecida a Deus por todas essas experiências maravilhosas. Contudo, diz Viktor Frankl, eu percebi que ela estava um pouco duvidosa no sentido da sua vida. Sabe quando a pessoa diz da boca para fora que foi lindo e para dentro a gente vê que não foi tão lindo assim? E procurei orientá-la para a superação de tal inquietação. Então fiz-lhe questões a respeito do significado da vida a nível de consciência e não para reprimir as suas dúvidas. Franklin, a senhora falou de alguma experiência maravilhosa, mas tudo isso agora está acabando, não é? Ela ficou pensativa. Sim, tudo acaba. Franklin, bem, a senhora pensa que essas coisas maravilhosas da sua vida podem transformar-se em nada? E ela, ainda pensativa, responde: todas essas coisas maravilhosas. Franklin, mas me diga, a senhora acredita que alguém possa aniquilar a felicidade que a senhora sentiu? Alguém pode apagar isso? Ela responde: não, doutor, ninguém pode apagar isso. Ele: ou alguém talvez possa apagar a bondade que a senhora encontrou na sua vida? Começando a deixar-se tomar pela emoção, a paciente responde: não, ninguém pode apagar isso. E ele continua: aquilo que a senhora realizou e completou. Ela: não, ninguém pode apagar isso também. E ele: ou então que a senhora sofreu, corajosa e honestamente. Pode alguém eliminar essa realidade? Pode alguém eliminar o passado onde a senhora guardou tudo isso? Como parece? E ela, comovida até as lágrimas, responde: não, ninguém pode eliminar. Faz uma pausa e continua: é verdade, eu tive que sofrer muito, mas procurei ser corajosa e firme para suportar o que eu tive que suportar. Veja, doutor, eu considero o meu sofrimento um castigo, porque eu creio em Deus. Aqui ela começou a entrar no núcleo da dor, ok? O núcleo da dor era a sensação de que toda a vivência de dor que ela tinha tido na vida fora um castigo divino. E Viktor Frankl capta isso e diz, procurando colocar-se no lugar da paciente, ele responde: mas será que o sofrimento não pode ser assim uma provação? Não é possível que Deus queira ver até onde Anastasia Kotek é capaz de suportar? E talvez ela tenha que Deus, e talvez ele tenha que admitir: sim, ela tem sido realmente corajosa. Agora me diga, é possível eliminar do mundo toda essa realização que você, Anastasia, teve? Certamente ninguém pode fazer isso, respondeu a paciente. Isso continua sendo realidade, não é? Perguntou Franklin. Sim, continua, disse ela. E Franklin: o que conta na vida é realizar algo significativo. E é exatamente isso que a senhora fez. A senhora fez do seu sofrimento o melhor que pôde. A senhora começou a ser um exemplo para os nossos pacientes pelo mundo, como assumiu os seus sofrimentos. Eu lhe dou os meus parabéns pelo que fez. Dou os meus parabéns aos outros pacientes que puderam ser testemunhas desse exemplo. E aí ele voltou-se para o auditório que estava ali assistindo aquela sessão pública, e o auditório, neste momento, explodiu num aplauso espontâneo. Essas palmas são para a senhora. E ela estava chorando muito nesse momento. E ele continua: isso diz respeito à sua vida, com a qual realizou algo muito grande. A senhora pode se orgulhar disso. E poucas pessoas podem se orgulhar nas suas vidas. Eu diria que a sua vida é um monumento e ninguém pode removê-lo do mundo. Então ela, recuperando o controle, disse: o que o senhor disse, professor Franklin, é um consolo. Isso me conforta. Realmente, eu nunca tinha tido oportunidade de ouvir algo igual.
Então ela fica mais calma e tranquila e deixa o auditório. Uma semana depois, diz Franklin, ela morreu. Entretanto, durante a última semana de vida, ela não estava mais deprimida, mas ao contrário, ela estava plena de confiança e de orgulho. Antes disso, ela sofrera demais, torturada pela ansiedade de ver-se uma pessoa inútil e de se sentir também castigada por Deus. Nossa entrevista a deixou consciente de que sua vida era cheia de sentido e de que o seu sofrimento não fora em vão. Suas últimas palavras foram: minha vida é um monumento. Assim falou o professor Franklin a todo o auditório, a todos os estudantes. A minha vida não foi em vão, a minha vida não foi inútil, a minha vida é um monumento. É verdade, tudo é transitório, tudo e todos. Mas se nós desenharmos um sentido para a nossa existência e se nós nos reconectarmos com esse sentido do nosso porquê e do nosso para quê aqui, então eu e você vamos reconhecer que a nossa vida é um monumento. E que mesmo o sofrimento, ele faz parte da construção desse monumento. Então, gente, nessa live de hoje, a mensagem final que eu quero deixar é exatamente essa. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos para ficar dentro de casa guardadinhos. Né, Flávia bonitinha que entrou aí, Gerber Acessórios, é a Flávia, minha querida, pastora Luciene entrou também, Giliardi, Ana Tereza, muito bem-vindos. Nós não sabemos quanto tempo ainda teremos que ficar em casa, guardadinhos, e nós não sabemos quanto tempo enfrentaremos aí os resultados, né, nos vários níveis, inclusive no nível econômico desse período que nós tivemos que parar enquanto nação e enquanto mundo. Nós não sabemos. Não sabemos quantos partirão, quantos ficarão. Não sabemos quantos ficarão com recursos tão escassos. Não sabemos. Não sabemos de nenhuma dessas coisas. Mas uma coisa nós sabemos. E nessa uma coisa nós podemos fiar a nossa fé. É que se nós passarmos por esse momento conectados no nosso sentido existencial, no nosso porquê e no nosso para quê, para além de nós mesmos, no nosso porquê e no nosso para quê em termos do que eu posso contribuir com o outro, se eu tenho clareza disso, então eu não vou entrar no estado de vitimismo. Então eu vou permanecer com sanidade mental e eu vou saber que a minha existência aqui é um monumento e que até a dor e até o sofrimento coopera para o meu desenvolvimento como ser humano. Essa é a nossa ideia de hoje. É uma live que tem um apelo emocional forte. Então eu quero deixar vocês digerirem esse tema. E eu quero trazer uma frase de Viktor Frankl como fechamento. Essa frase eu coloquei num cartão que eu fiz, né? Não é o meu cartão pessoal, mas é um cartão aqui do Instituto, que tem essa frase de Viktor Frankl, né? Que é justamente o terapeuta que viveu essa experiência, né? Com essa sessão, com essa mulher. Ele diz assim: pode-se tirar tudo de uma pessoa, exceto uma coisa. Vou repetir esse pedacinho. Você pode tirar tudo de uma pessoa, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Nessa circunstância que nós estamos vivendo aqui e agora, enquanto Brasil, enquanto mundo, reclusos, preocupados, sim, com certeza. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo isso, o que você escolhe? Que atitude você escolhe ter? A atitude de quem vai se vitimizar, vai se encolher diante do medo, vai se entregar à angústia, ao sofrimento e à dor? Ou a atitude de alguém que vai se erguer e dizer: eu tenho um porquê, um para quê, eu sei qual é esse meu porquê, esse meu para quê, e eu vou agir com firmeza de propósito, porque a minha vida é e continuará sendo um monumento
Não é em vão as coisas que eu vivo. Então nós temos essa liberdade de escolher a nossa própria atitude, de escolher o nosso próprio caminho. Sejam sábios em escolher o de vocês. Eu estou buscando ser sábia em escolher o meu, né? E vamos juntos fortalecendo uns aos outros, ok? Amanhã eu te espero. Amanhã a live vai ser mais cedo, tá? Vai ser às 19 horas. Então amanhã eu te espero às 19 horas para a live aqui no Instagram, aqui no Facebook. E vamos ver qual será a história de amanhã. Gente, beijo no coração e até já!